A receita do foguete mais caro do mundo é, na verdade, muito simples. Estágios e propulsores de uso único, uma baixa frequência de lançamentos, uma infraestrutura terrestre extremamente cara e contratos em que cada atraso ou modificação se transforma em custos adicionais enormes. O exemplo mais claro e mais conhecido do sistema de foguete mais caro do mundo é o SLS da NASA, em conjunto com a nave Orion. O SLS é um foguete governamental gigantesco, construído pela NASA para levantar cargas muito pesadas, a cápsula tripulada, combustível e grandes equipamentos. Em termos bem simples, o SLS é como um enorme caminhão-foguete descartável, e a Orion é a cabine da tripulação sentada em cima desse caminhão. A produção e um único lançamento do sistema SLS Orion são estimados em cerca de 4 bilhões de dólares por lançamento. Em outras palavras, o custo de apenas um lançamento é comparável ao orçamento de um programa espacial inteiro. Agora compare isso com o Falcon Heavy. A SpaceX divulga o preço de lançamento em cerca de 97 milhões de dólares. A diferença não é 2 vezes e nem mesmo 10 vezes. É uma diferença de aproximadamente 40 vezes no custo. É por isso que a reutilização dos estágios do foguete muda a economia de forma tão drástica. Se a parte mais cara de um foguete, o primeiro estágio, não afunda no oceano e vira sucata, mas pousa e voa novamente, o preço do lançamento pode cair de forma significativa. A SpaceX construiu toda a sua estratégia em torno da reutilização desde o início e afirmou publicamente que relançar um propulsor já usado é muito mais barato do que construir um novo. O SLS é caro não porque seja ruim ou complexo demais, mas porque ele é praticamente reconstruído do zero a cada voo. Ele voa uma vez e acabou. Não há reutilização. Além disso, esses foguetes são lançados muito raramente. Como resultado, todos os custos fixos, fábricas, equipes, testes, não são diluídos em centenas de lançamentos, mas em apenas 1 ou 2. Cada lançamento automaticamente se torna extremamente caro. Com foguetes reutilizáveis, a situação é o oposto. Eles voam com frequência e são usados novamente. Então os mesmos custos fixos são distribuídos por dezenas de missões, e o preço de um único lançamento cai drasticamente. Também vale destacar que a China está seguindo o caminho dos foguetes reutilizáveis e tentando repetir o sucesso de Elon Musk, mas uma tentativa recente, em dezembro de 2025, terminou em falha durante a fase final. Por enquanto, a SpaceX continua sendo a única empresa que conseguiu pousar e depois relançar com sucesso o estágio principal de um foguete orbital. Eles parecem nada, literalmente. Mal dá para vê-los a olho nu. No entanto, são algumas das tecnologias mais avançadas que os humanos já criaram. A poeira inteligente. Essas minúsculas partículas flutuantes são, na verdade, máquinas microscópicas, completas com sensores, transmissores e microprocessadores. Cada uma é menor que um grão de areia, mas poderosa o suficiente para monitorar o ambiente, rastrear movimentos ou medir mudanças de temperatura, umidade e até mesmo sinais bioquímicos. Originalmente desenvolvida para reconhecimento militar, a poeira inteligente agora está entrando na vida civil e está prestes a explodir. Pesquisadores já criaram protótipos funcionais que podem ser pulverizados no ar ou espalhados por uma sala. Uma vez implantados, esses sensores invisíveis formam uma rede conectada, transmitindo dados em tempo real, sobretudo ao seu redor. Qualidade do ar, coberto, estresse estrutural em edifícios, sem problemas. Alterações nos sinais vitais de um paciente durante uma cirurgia, manuseado com precisão insana. As possibilidades são imensas. Fábricas poderiam usar o Smart Dust para detectar rachaduras microscópicas antes que as máquinas quebrassem. Fazendas poderiam borrifá-lo nos campos para monitorar a saúde das plantações, planta por planta. Até hospitais estão testando essas micromáquinas para diagnosticar pacientes de dentro do corpo. Sim, algumas versões são tão pequenas que podem ser engolidas, viajar pelo sistema digestivo e enviar dados de saúde, como um pequeno médico robô. Claro, essa tecnologia também levanta questões. Com sensores tão pequenos, quem os controla? Quem vê os dados? Preocupações com a privacidade já estão em alta, e os governos estão se esforçando para estabelecer limites, mas não há como colocar esse gênio de volta na lâmpada. O Smart Dust chegou e em breve estará em todos os lugares, mesmo que você nunca o veja. Parece ficção científica, mas é real e já está sendo testado o cultivo de embriões humanos em úteros artificiais. Cientistas desenvolveram biobolsas transparentes, cheias de líquido amniótico sintético, que podem imitar o ambiente natural do útero. Essas bolsas de alta tecnologia não estão apenas mantendo animais prematuros vivos, mas também mostrando como o desenvolvimento humano futuro pode acontecer inteiramente fora do corpo. Em alguns laboratórios, embriões sobreviveram e se desenvolveram nesses sistemas por mais de 2 semanas. Isso pode não parecer muito, mas na biologia é um marco revolucionário. Esse
Esses úteros artificiais são controlados em milissegundos. Os níveis de oxigênio, o fluxo de nutrientes e até mesmo o som e o movimento são regulados por algoritmos. É como transformar o desenvolvimento humano em um evento programável. O potencial é impressionante. Poderia um dia ajudar pessoas com condições médicas que impedem a gravidez. Poderia transformar a ciência reprodutiva e reduzir os riscos associados ao parto tradicional. E sim, levanta debates éticos. Mas os cientistas estão procedendo com cautela, seguindo diretrizes internacionais rigorosas. Estamos agora no ponto em que os humanos poderiam, em teoria, nascer sem nunca colocar os pés, ou melhor, sem colocar uma célula, dentro de um útero natural. Isso não é apenas biologia, é biologia reescrita do zero. A ideia de fazer upload da sua mente costumava pertencer a um episódio de Black Mirror. Não mais. Cientistas estão desenvolvendo sistemas de mapeamento neural que podem preservar memórias, pensamentos e até padrões de tomada de decisão. Não estamos falando apenas de armazenamento de dados. Estamos falando de backups de personalidade. No cerne disso está o escaneamento cerebral de alta resolução. Equipes nos Iraúa e na Coreia do Sul estão usando nanofios ultrafinos e optogenética para ler a atividade neural e recriá-la digitalmente. Isso não é teoria, já existem protótipos. Alguns pesquisadores estão até tentando simular esses padrões em IA, permitindo que fantasmas digitais de pessoas respondam a perguntas, se lembrem de eventos específicos da vida e até mesmo mantenham conversas. Claro, isso não é como carregar sua alma para um disco rígido, mas está se aproximando assustadoramente da consciência digital. As primeiras versões podem ser desajeitadas, limitadas a memórias armazenadas ou gravações de voz, mas o objetivo a longo prazo é algo que se comporte como você, pense como você e talvez até mesmo sobreviva muito depois de você partir. Não se trata de enganar a morte, trata-se de preservar a identidade. Se isso será uma homenagem, um legado ou a base de futuros humanos digitais, depende de quão longe você está disposto a ir. Uma das maiores revoluções na ciência atualmente não está sendo liderada por médicos, mas sim pela IA, e não qualquer IA. Estamos falando de redes neurais, criadoras de medicamentos, que inventam novos medicamentos do zero em dias, não anos. O antigo método de encontrar medicamentos levava uma eternidade. Pesquisadores testavam milhares de compostos e esperavam que algo funcionasse. Agora, modelos de IA podem prever como uma molécula se comportará no corpo, simular seus efeitos e otimizá-la, antes mesmo de ser produzida na vida real. Em 2024, várias empresas usaram IA para criar antibióticos inteiramente novos, que mataram bactérias resistentes a todos os tratamentos conhecidos. E não se tratava de pequenos ajustes. Eram estruturas moleculares inteiramente novas, nunca vistas na natureza. Os ensaios clínicos ocorreram em meses, não décadas. Essa tecnologia agora está sendo usada para combater tudo, desde doenças crônicas até condições genéticas raras. A velocidade e a precisão da descoberta de medicamentos estão acelerando tão rapidamente que até mesmo o FDA está adaptando seu processo de revisão para acompanhar. A IA não está substituindo médicos humanos. Ela está se tornando a assistente definitiva, uma química incansável e extremamente rápida que nunca dorme, nunca esquece e nunca para de testar. Esqueça os painéis gigantes. O futuro da energia solar é líquido. A tinta solar é uma nova tecnologia que transforma paredes, telhados e até veículos comuns em superfícies geradoras de eletricidade. Basta aplicá-la com um pincel, como tinta comum, e de repente, sua casa se transforma em uma usina de energia limpa e silenciosa. Esta não é apenas uma ideia bacana, como já está em testes. Algumas versões de tinta solar usam óxido de titânio infundido com perovskita, um mineral excelente para converter a luz solar em energia. O resultado é uma película super fina que captura a energia solar mesmo em dias nublados. Uma das variações mais interessantes é a tinta que produz hidrogênio. Ela extrai umidade do ar e quebra moléculas de água usando a luz solar, produzindo hidrogênio gasoso limpo que pode alimentar células de combustível. Isso é energia sob demanda, direto da tomada. A tinta solar pode transformar regiões em desenvolvimento, com acesso limitado às redes elétricas tradicionais. Ela poderia revestir arranha-céus inteiros ou ser incorporada à infraestrutura urbana. É mais barata de produzir do que os painéis convencionais, mais fácil de aplicar e mais flexível na forma como é usada. Nos próximos anos, a expressão pintar sua casa também pode significar carregar seu carro elétrico. Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas cientistas estão propondo seriamente resfriar a Terra, colocando espelhos em órbita. Não são espelhos comuns, são refletores ultrafinos e leves, projetados para refletir uma pequena porção da luz solar de volta para o espaço. A ideia é reduzir as temperaturas globais, sem tocar a atmosfera terrestre. Uma equipe está desenvolvendo o que parece um guarda-chuva espacial gigante, enquanto outra prevê um enxame de satélites refletores que mudam de posição como velas solares. Em um laboratório na Califórnia, um fragmento protótipo de um espelho climático orbital proposto já foi testado sob condições extremas de calor e radiação e funcionou. Embora essa tecnologia ainda esteja em fases iniciais, está ganhando força como um plano B, caso pontos de inflexão climática sejam atingidos. Não substituirá o corte de emissões, mas pode nos dar tempo. O desafio agora é descobrir como dimensioná-lo sem consequências indesejadas. O conceito é ousado, talvez até arriscado,
Mas para um planeta que está esquentando mais rápido do que o esperado, ele pode em breve se tornar parte de um kit de ferramentas de emergência muito real. Não estamos mais apenas substituindo órgãos com problemas, estamos modernizando-os. Órgãos artificiais combinam tecido vivo com microchips, sensores e sistemas sem fio, criando partes do corpo híbridas que podem fazer muito mais do que a natureza pretendia. O exemplo mais avançado atualmente é o pâncreas artificial. Ele monitora os níveis de açúcar no sangue e libera insulina automaticamente por meio de sistemas de controle inteligentes. Chega de testes constantes, chega de injeções manuais. Apenas uma regulação contínua, assistida por IA, acontecendo dentro do corpo. Mas os pesquisadores estão indo ainda mais longe. Eles incorporaram componentes eletrônicos flexíveis ao tecido cardíaco que rastreiam o ritmo e os sinais elétricos em tempo real. Cientistas também estão trabalhando em pulmões inteligentes que ajustam os níveis de oxigênio sob demanda e rins que filtram toxinas enquanto transmitem dados de desempenho em tempo real para médicos. Esses órgãos híbridos poderão em breve ser pareados com aplicativos de smartphone, fornecendo feedback instantâneo sobre sua saúde de dentro para fora. É como carregar um hospital no peito, só que mais inteligente e silencioso. Em alguns anos, precisar de um transplante de órgão pode não significar apenas sobrevivência, pode significar uma atualização. Todos os dados do seu celular, computador e até mesmo da internet inteira poderão um dia caber em uma gota de líquido graças ao armazenamento de dados de DNA. Isso mesmo, cientistas agora estão usando o mesmo código genético que armazena a vida para também armazenar arquivos digitais. O DNA é incrivelmente denso. 1 grama dele pode conter mais de 200 petabytes, o que equivale a 200 milhões de gigabytes. E ao contrário dos discos rígidos tradicionais, ele dura milhares de anos, se mantido seco e fresco. Museus e laboratórios de pesquisa já estão experimentando armazenar documentos preciosos e arquivos enormes dessa maneira. Funciona convertendo dados binários, os 1s e 0s, nas bases A, C, T e G do DNA. O código resultante é então sintetizado em cadeias que podem ser lidas novamente por máquinas de sequenciamento. É como transformar sua playlist favorita em uma cápsula do tempo biológica. Isso não é uma fantasia. Em testes recentes, cientistas armazenaram um filme inteiro, um sistema operacional e uma biblioteca completa de e-books em uma partícula de pó de DNA. A recuperação levou minutos e os dados estavam impecáveis. Em um mundo submerso em lixo digital, o DNA pode se tornar a menor e mais limpa biblioteca já construída. Telas sensíveis ao toque são coisa do passado. A próxima onda chegou. Interfaces feitas de luz que você pode realmente tocar. Usando lasers e ondas ultrassônicas, engenheiros criaram hologramas flutuantes que permitem sentir botões e controles deslizantes virtuais suspensos no ar. Sem tela, sem luvas, apenas luz pura. A sensação é real. Quando seus dedos pairam sobre a projeção, você sente pulsos suaves, cliques ou até mesmo feedback de textura, como se estivesse pressionando uma superfície real. É como algo saído do Homem de Ferro, exceto que funciona em laboratórios reais, e já existem protótipos em hospitais, museus e centros de pesquisa. Essa tecnologia pode revolucionar a forma como interagimos com as máquinas. Imagine cirurgiões percorrendo exames de ressonância magnética no meio de uma operação sem tocar em nada, ou jogadores controlando menus 3D, flutuando à sua frente. Até caixas eletrônicos e elevadores poderiam se tornar um sonho sem contato para ambientes com higiene consciente. E como a interface é apenas luz e ar, ela nunca se desgasta. Sem manchas, sem germes, sem partes móveis. Apenas interação limpa e precisa com tecnologia invisível que você pode realmente sentir. Diga adeus aos vazamentos de dados e olá à criptografia quântica. A internet quântica está se tornando uma realidade e está pronta para tornar a comunicação online completamente inquebrável. Isso não é uma atualização para o seu Wi-Fi, é uma internet totalmente nova, construída sobre as regras da física quântica. Em vez de usar bits regulares, a internet quântica usa qubits que podem existir em vários estados ao mesmo tempo. Se alguém tentar interceptá-los, as partículas entram em colapso e a mensagem desaparece instantaneamente, revelando o bisbilhoteiro. Não é apenas segura, é imune a hackers por design. A China já tem a primeira rede de satélites quânticos em órbita, e a Europa e o seu Saidian estão se atualizando rapidamente. Cidades experimentais na Áustria e na China enviaram mensagens criptografadas entre nós quânticos, com risco zero de violação. Alguns bancos e sistemas militares estão testando isso para seus dados mais sensíveis. Dentro de uma década, seus e-mails, transferências bancárias e mensagens privadas poderão trafegar por uma web tão segura que nem mesmo supercomputadores conseguem quebrá-la. A era da confiança digital está prestes a ser redefinida. Controlar a tecnologia com a mente não está chegando, já está aqui. Interfaces cérebro-computador sem fio, ou BCIs, estão sendo testadas para permitir controlar drones, digitar texto e até mesmo mover membros robóticos apenas pensando. Esqueça fios ou implantes. Algumas das BCIs mais recentes usam sensores usados no couro cabeludo, ou até mesmo escondidos em fones de ouvido. Eles leem a atividade elétrica do cérebro e a traduzem em comandos em tempo real. Um sujeito de teste jogou um videogame sem usar as mãos, usando nada, além de sinais cerebrais para pular, esquivar e atirar
durar. Em laboratórios no ZEUA e no Japão, os usuários agora estão pilotando drones, digitando e-mails completos e até ligando e desligando luzes, tudo sem tocar em um dispositivo. A tecnologia é surpreendentemente rápida e está se tornando mais precisa a cada atualização. Isso pode transformar a vida de pessoas com problemas de mobilidade. Também pode desbloquear uma maneira totalmente nova de trabalhar, jogar e se comunicar sem teclado, sem tela sensível ao toque, sem atrasos, apenas cérebro para a máquina, sem fio. Durante anos, veículos movidos a hidrogênio ficaram presos em garagens de ficção científica. Não mais. A mais nova onda de supercarros movidos a hidrogênio está chegando às estradas de verdade, e eles são feitos para impressionar. Não são apenas experimentos científicos, são máquinas de alto desempenho que vão de 0 a 146 km/h em menos de 3 segundos. Empresas como Toyota, Hyperion e BMW estão lançando modelos que podem reabastecer em 5 minutos e percorrer mais de 960 km sem emitir nada além de vapor d'água. Isso é mais limpo que o elétrico e mais rápido de reabastecer. Sob o capô, uma célula de combustível de hidrogênio converte gás comprimido em eletricidade instantaneamente, sem combustão, sem fumaça, sem esperar por uma carga. E como o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, o suprimento não é o problema. A tecnologia para armazená-lo e distribuí-lo está finalmente alcançando o objetivo. A verdadeira mudança de jogo. Postos de abastecimento estão surgindo discretamente na Califórnia, Europa e partes da Ásia. A infraestrutura está chegando, e quando isso acontecer, o hidrogênio poderá deixar de ser um nicho e se tornar comum da noite para o dia. A edição genética deu um grande salto à frente. O CRISPR 3.0 não é apenas uma ferramenta, é um bisturi. Esta versão mais recente da tecnologia de edição genética, que mudou o mundo, é mais precisa, mais direcionada e drasticamente mais segura do que qualquer outra tecnologia anterior. Com o CRISPR 1.0, os cientistas puderam cortar o DNA em pontos específicos. O CRISPR 2.0 melhorou a precisão e permitiu a substituição de genes. Agora, o CRISPR 3.0 pode editar pares de bases individuais, como se fosse uma única letra, em um manual de instruções de 3 bilhões de letras, sem causar danos colaterais. Já está sendo testado em doenças sanguíneas raras, cegueira e alguns tipos de doenças imunológicas hereditárias. E os primeiros testes mostram-se muito promissores, sem sinais dos efeitos colaterais que preocupavam os críticos anteriores. As aplicações são infinitas, do combate a doenças hereditárias, à criação de plantações mais resistentes a doenças e mudanças climáticas. Essa tecnologia pode remodelar a medicina e a produção de alimentos em todo o mundo. A era do DNA, preciso e programável, não é mais uma teoria, é o futuro testado em laboratório e está chegando rapidamente. E se os edifícios pudessem se curar como a pele? Essa é a promessa do concreto vivo, um material de última geração, infundido com bactérias que podem reparar rachaduras automaticamente. Isso não é mais um conceito. Está sendo testado em construções reais. Veja como funciona. O concreto contém esporos bacterianos adormecidos e uma mistura especial de nutrientes. Quando as rachaduras aparecem e a água se infiltra, as bactérias acordam, começam a se alimentar e produzem calcário, selando o dano de dentro para fora. Edifícios feitos com esse material podem durar décadas a mais, reduzindo a necessidade de reparos e economizando bilhões em custos de manutenção. Estradas podem se consertar sozinhas após invernos rigorosos. Pontes podem se tornar mais seguras, sem inspeção constante. Pesquisadores na Holanda e no Silariushwara já construíram estruturas de teste usando essa tecnologia, e os resultados são impressionantes. Algumas rachaduras se fecharam completamente em semanas, sem necessidade de intervenção humana. Em um futuro próximo, as cidades podem ser construídas não com materiais passivos, mas com concreto que responde, se adapta e se cura como algo saído de um organismo futurista. A Terra está ficando sem terras cultiváveis. Mas e os oceanos? Essa é outra história. Fazendas oceânicas verticais estão surgindo como uma solução para alimentar o planeta, sem destruir o meio ambiente. E não estamos falando de gaiolas para peixes. Estamos falando de algas marinhas e outras culturas de rápido crescimento e ricas em nutrientes, cultivadas em enormes estruturas subaquáticas. Essas fazendas não precisam de água doce, fertilizantes ou solo. Elas flutuam logo abaixo da superfície, criando um ecossistema vertical que sustenta a vida marinha, enquanto produz alimentos para humanos, biocombustíveis e até mesmo material de embalagem. Uma fazenda do tamanho do Central Park pode produzir mais de 1 milhão de quilos de algas marinhas por ano. Elas crescem incrivelmente rápido, chegando a atingir 61 centímetros por dia, extraindo carbono da água e absorvendo o excesso de nitrogênio, o que ajuda a reverter as zonas mortas dos oceanos. Fazendas oceânicas verticais podem transformar o litoral em polos de energia verde e fontes de alimento, especialmente para as comunidades mais afetadas pelas mudanças climáticas. Elas são baratas de instalar, escaláveis e praticamente sem desperdício. O futuro da agricultura pode estar balançando suavemente sob as ondas. O futuro do transporte é elegante, silencioso e mais rápido que um jato.
Bem-vindo ao Hyperloop 2.0, a próxima evolução do sonho de Elon Musk de lançar passageiros através de tubos de vácuo a velocidades de cair o queixo. Só que agora não é apenas um sonho, está sendo construído. Esta versão atualizada usa levitação magnética para flutuar cápsulas dentro de tubos de baixa pressão, reduzindo o atrito a quase zero. Isso permite que elas naveguem a velocidades de até 1.200 km/h, ou mais de 1.200 km/h. Isso é de Nova York a Washington DC em menos de 30 minutos, sem turbulência, sem combustível e sem trânsito. Pistas de teste já estão ativas nos Iquiadua, Emirados Árabes Unidos e China. A tecnologia está avançando rapidamente, com sistemas de segurança aprimorados, conforto para os passageiros e eficiência energética. O objetivo? Viagens de cidade para cidade com emissão zero, mais rápidas do que voar e muito mais convenientes. Dentro das cápsulas, os passageiros podem relaxar em silêncio enquanto viajam a velocidades que antes pareciam impossíveis. Isso não é transporte público, é quase um teletransporte. Há água no ar, até mesmo nos desertos. E agora, novas tecnologias estão extraindo-a para fornecer água limpa e potável às pessoas nos lugares mais secos da Terra. Coletores de água atmosférica são máquinas que extraem umidade do ar e a condensam em água pura e fresca, usando quase nenhuma energia externa. Esta não é uma instalação gigante e cara. Alguns modelos são do tamanho de um micro-ondas. Outros podem ser montados em telhados de vilas remotas ou zonas de desastre. Uma unidade pode gerar vários litros de água por dia, totalmente fora da rede elétrica. A tecnologia está sendo implantada em regiões áridas da África, Oriente Médio e Sudoeste dos Estados Unidos. Equipes militares e equipes de emergência já estão usando unidades portáteis em campo. E versões mais recentes, alimentadas por painéis solares, são completamente autossustentáveis, com mais de 1 em cada 4 pessoas no mundo sem acesso consistente à água limpa. Esta inovação pode literalmente mudar vidas. A solução estava acima de nós o tempo todo, só precisávamos das ferramentas para acessá-la. Construir coisas no espaço costumava exigir o transporte da Terra a custos exorbitantes, mas isso não acontece mais. Graças à impressão 3D em gravidade zero, os astronautas agora podem fabricar ferramentas, equipamentos e até peças de reposição a bordo, usando apenas matérias-primas e um braço robótico. Isso não é teoria. A Estação Espacial Internacional já possui impressoras 3D, operando em microgravidade. Elas produziram de tudo, desde simples chaves inglesas a componentes para experimentos científicos. Um dia, essa tecnologia poderá até mesmo imprimir partes de habitats ou órgãos de reposição, sem a necessidade de missões de reabastecimento. E não é mais só a NASA. Empresas privadas estão desenvolvendo fábricas orbitais que usam braços robóticos para imprimir satélites, painéis solares e componentes estruturais diretamente em órbita. Essas estruturas podem ser maiores, mais leves e mais complexas do que qualquer coisa lançada da Terra. Ao construir no espaço, ultrapassamos os limites de lançamento, reduzimos o desperdício e abrimos caminho para colônias permanentes fora do planeta. Não se trata apenas de economizar peso, mas de construir uma civilização onde a gravidade não faça parte do plano. Em breve, algumas das tecnologias mais avançadas da humanidade poderão ser criadas em gravidade zero por máquinas para o espaço, sem o envolvimento das mãos. Isso não é mais ficção científica. É matéria programável e ela pode mudar tudo. Cientistas estão criando materiais que podem mudar de forma, textura ou função sob comando. Estamos falando de objetos que podem se transformar sem motores, fios ou intervenção humana. Em um momento, é uma superfície plana. No outro, é uma ferramenta funcional. Tudo sem partes móveis. No centro dessa tecnologia estão pequenas unidades modulares, às vezes chamadas de catons, blocos de construção em microescala, que transportam dados e energia. Esses blocos podem se reposicionar com base em instruções programadas, alterando a estrutura do objeto. Pense nisso como argila digital, que pode se transformar em qualquer coisa que você precise. Uma caneca de café, uma chave inglesa, até mesmo um dispositivo médico. Um laboratório na Califórnia está experimentando polímeros flexíveis, que se dobram como origami sob calor ou luz. Outro em Tóquio está trabalhando em materiais que imitam a pele de polvo, capazes de mudar de cor, forma e rigidez instantaneamente. Equipes militares estão observando de perto. Imagine uma armadura que endurece com o impacto, ou drones que se dobram em cubos de bolso. Eventualmente, você poderá ter um único objeto que se transforma em qualquer ferramenta, superfície ou forma que você precisar, como uma multiferramenta da vida real feita de pixels e átomos. Não estamos mais apenas projetando objetos, estamos projetando matéria que pensa. A natureza descobriu a energia há milhões de anos por meio da fotossíntese. Agora, os cientistas estão se atualizando. A fotossíntese sintética é uma das tecnologias mais promissoras para substituir combustíveis fósseis e funciona imitando o que as plantas fazem de melhor: transformar luz solar, água e dióxido de carbono em energia. Mas em vez de folhas, os pesquisadores usam catalisadores avançados, membranas especiais e materiais que absorvem a luz para desencadear reações químicas. O resultado? Combustíveis limpos como hidrogênio ou metanol, produzidos sem poluição e totalmente alimentados pela luz solar. Em laboratórios nos Elbe-Mermeua, Alemanha e China, folhas sintéticas já foram construídas.
Alguns são painéis finos que flutuam na água e borbulham gás hidrogênio puro quando atingidos pela luz. Outros capturam dióxido de carbono do ar e o transformam em combustível, como se estivessem revertendo as mudanças climáticas em tempo real. Ao contrário dos painéis solares, que produzem apenas eletricidade, a fotossíntese sintética cria energia líquida que pode ser armazenada, transportada ou usada em processos industriais. E isso é um divisor de águas. 1 metro quadrado dessas folhas artificiais poderá um dia produzir energia suficiente para abastecer uma pequena casa, sem queimar uma única gota de óleo. Não estamos apenas copiando plantas, estamos atualizando seu design. E se essa tecnologia for escalonada globalmente, poderá fazer com que o petróleo e o carvão pareçam relíquias ultrapassadas de uma época mais suja. Ready? As fábricas de automóveis de hoje parecem saídas de um filme futurista. Ao entrar, você vê enormes braços robóticos se movendo em ritmo perfeito, soldando faíscas brilhantes nas estruturas dos carros, enquanto trabalhadores humanos ficam por perto inspecionando detalhes que as máquinas ainda não conseguem lidar. É uma coreografia onde os humanos trazem precisão e julgamento, e as máquinas fornecem força e velocidade incansáveis. A ideia de linhas de montagem em massa começou com o modelo T de Henry Ford no início do século XIX, quando o conceito de dividir a produção em pequenas tarefas repetíveis mudou completamente a manufatura. Hoje, esse princípio ainda existe, mas a escala e a tecnologia parecem ficção científica. As fábricas modernas usam milhares de sensores e câmeras que guiam robôs, como se fossem artistas em um palco. O processo de pintura é especialmente fascinante. Robôs revestem uma estrutura de metal nua, com camadas de cor em segundos, criando uma superfície perfeita, sem uma única gota. Em seguida, os humanos intervêm para lidar com tarefas como instalar fiação delicada, ajustar interiores e fazer verificações finais, que exigem flexibilidade e tomada de decisão. Essa combinação torna o processo mais eficiente e também mais confiável. Por exemplo, as gigafábricas da Tesla usam robôs capazes de levantar carrocerias inteiras com facilidade, enquanto especialistas garantem que cada painel se alinhe com precisão de uma fração de centímetro. O que antes levava semanas agora é reduzido para horas. Assistir a um carro se transformar de uma pilha de chapas metálicas em uma máquina totalmente funcional é quase como assistir a um quebra-cabeça gigante se montando sozinho. Alguns especialistas chegam a comparar isso a uma sequência de filmes da Marvel, onde a tecnologia parece viva, movendo-se em perfeita sincronia para criar algo extraordinário. O equilíbrio entre a força robótica e a percepção humana mantém a produção de carros futurista e muito humana ao mesmo tempo. As fábricas de processamento de frutos do mar são locais onde você pode ver algumas das técnicas mais fascinantes em ação. E a preparação do polvo é um exemplo impressionante. Quando a pesca chega, ela não vai direto para o prato. Ela passa por um processo cuidadosamente projetado, onde tradição e tecnologia se unem. Primeiro, o polvo é limpo com precisão. Trabalhadores usando luvas manuseiam os braços e o corpo, garantindo que cada parte esteja pronta para a próxima etapa. Em seguida, vem o amaciamento. Ao contrário do peixe, a carne do polvo possui fibras únicas que podem ser duras se não forem tratadas adequadamente. Tambores rotativos especializados e técnicas de massagem suave são usados para tornar a textura suave e delicada. E é por isso que os pratos em restaurantes parecem tão refinados. Depois, o polvo é frequentemente escaldado em água quente para firmar a superfície e preservar as cores brilhantes da pele. Essa etapa também facilita o embalamento sem perder o frescor. Os braços, com suas distintas fileiras de ventosas, são dispostos em bandejas ou embalagens seladas a vácuo, dependendo de para onde são enviados. Algumas partes são mantidas inteiras, enquanto outras são cortadas em fatias uniformes para cozimento rápido em cozinhas ao redor do mundo. As fábricas que lidam com esse processo muitas vezes parecem mais laboratórios do que mercados de frutos do mar, com equipamentos de aço inoxidável, sistemas de resfriamento e controles rigorosos de higiene. O que o torna especialmente fascinante é o visual. Os braços estendidos ordenadamente, como os raios de uma roda, prontos para o preparo. O resultado final não se trata apenas de segurança alimentar. Trata-se de transformar algo diretamente do oceano em um produto que os chefes podem transformar em pratos gourmet. É uma indústria que une antigas tradições de pesca com a precisão moderna, e assistir a isso parece quase uma cena de bastidores de um documentário culinário, onde cada passo é ajustado para a perfeição. Letreiros de neon são mais do que anúncios luminosos. São arte viva criada por meio de um processo que parece parte ciência e parte mágica. Começa com tubos de vidro que parecem simples e frágeis. Trabalhadores habilidosos os aquecem com chamas potentes até que o vidro fique macio e flexível. Usando apenas a respiração e mãos firmes, eles moldam os tubos em letras, curvas ou símbolos inteiros. É um daqueles momentos em que o artesanato supera a automação,
porque nenhum robô consegue igualar as curvas suaves feitas por um dobrador de neon experiente. Uma vez que as formas estão prontas, os tubos são limpos e preparados para a próxima etapa, o segredo por trás do brilho. O interior do vidro é revestido com pó de fósforo e, em seguida, gases como neon ou argônio são adicionados sob pressão cuidadosamente controlada. Quando uma corrente elétrica passa, o gás se acende e, dependendo do gás ou revestimento usado, o resultado pode ser vermelho clássico, azul brilhante ou até mesmo verde vivo. Ver um letreiro piscar pela primeira vez é quase como um raio preso dentro de um vidro. Em algumas oficinas, os trabalhadores testam os letreiros diminuindo a intensidade das luzes e deixando o brilho se espalhar pela sala, dando às formas uma aparência viva. O que torna tudo ainda mais incrível é que muitas das técnicas não mudaram muito desde a década de 1920, quando os letreiros de neon iluminaram as ruas da cidade pela primeira vez. Apesar da ascensão dos LEDs, o neon ainda ocupa um lugar especial, porque tem um calor e uma vibração que as telas digitais não conseguem reproduzir completamente. Passar por um letreiro luminoso traz uma sensação nostálgica e futurista ao mesmo tempo, quase como entrar em uma cena de Blade Runner, onde a própria luz se torna parte do batimento cardíaco da cidade. Ver como esses letreiros são feitos transforma cada letra luminosa em uma pequena obra de ciência e arte fundidas. As bolinhas de gude de vidro podem parecer simples brinquedos de infância, mas sua produção é um dos processos visualmente mais cativantes do mundo da vidraria. Começa com o vidro bruto derretido em fornos que atingem temperaturas superiores a 190 graus Celsius. O líquido incandescente flui como mel e é cortado em pequenas gotas brilhantes, que logo se transformarão em bolinhas de gude. Essas gotas incandescentes caem sobre trilhos rolantes ou em moldes mecânicos que as giram continuamente, moldando-as em esferas perfeitamente redondas. O que torna o processo hipnótico é a adição de cor. Os operários introduzem pequenas hastes de vidro colorido ou pigmentos em espiral na massa derretida antes que ela esfrie. À medida que a esfera rola e gira, essas cores se esticam e se retorcem, criando os redemoinhos, listras e padrões característicos que tornam cada bolinha de gude única. Não há duas exatamente iguais, e é por isso que colecionadores ao redor do mundo as valorizam. Após a moldagem, as bolinhas de gude são resfriadas lentamente em longos fornos de recozimento para evitar rachaduras. Uma vez endurecidas, são selecionadas, polidas e classificadas quanto ao tamanho e à clareza. Algumas são destinadas a brincadeiras infantis, enquanto outras são maiores e mais complexas, frequentemente usadas em exposições de arte ou engenharia. Historicamente, as bolinhas de gude eram feitas à mão por artesãos que cortavam e rolavam o vidro com ferramentas simples, mas hoje as máquinas podem produzir milhares a cada hora, cada uma brilhando ao cair da linha de produção. Observar centenas de bolinhas de gude se formando e caindo por calhas parece uma cachoeira colorida de joias de vidro. O resultado é mais do que um brinquedo. É um lembrete de como o calor, o movimento e a arte podem transformar o vidro derretido em objetos que fascinam as pessoas há séculos. Ver o processo em ação é tão hipnotizante quanto assistir a um caleidoscópio sendo construído em tempo real, com fogo e vidro dançando juntos. Um lápis pode parecer comum, mas a forma como é feito é tudo menos simples. A jornada começa com o grafite, que não é chumbo puro como muitos ainda acreditam. Na verdade, é uma mistura de pó de grafite moído e argila, misturada com água até formar uma pasta espessa. Essa mistura é empurrada por máquinas que a extrudam em hastes longas e finas, que parecem espaguete feito de pedra. Depois de secar e queimar em fornos quentes, essas hastes se tornam os núcleos escuros familiares, que dão aos lápis seu poder de escrita. Enquanto isso, as serrarias preparam os invólucros de madeira, geralmente de cedro, porque ele corta suavemente e tem um aroma agradável. Grandes tábuas são cortadas em ripas finas e ranhuras são esculpidas nelas para segurar os núcleos de grafite. Trabalhadores ou máquinas, então, colocam dezenas de hastes de grafite ordenadamente nas ranhuras, antes de selá-las com outra placa ranhurada por cima, como um sanduíche de madeira. Esse bloco é prensado com cola, seco e, posteriormente, fatiado em lápis individuais. O que torna o processo fascinante é a precisão que ele precisa ter. Cada lápis precisa ser reto, liso e resistente o suficiente para ser apontado sem lascar. Após o corte, os lápis são moldados em seus clássicos designs redondos, hexagonais ou até triangulares, passando-os por cortadores especiais. A próxima etapa traz a cor e a marca. Os corpos de madeira bruta são mergulhados em banhos de tinta, secos em longas linhas e revestidos novamente até brilharem com os acabamentos amarelo, vermelho ou preto brilhantes que todos reconhecemos. Por fim, as borrachas são fixadas com minúsculas ponteiras de metal e os logotipos são gravados em folha dourada ou preta. Observar todas essas etapas se concretizarem mostra que algo tão pequeno quanto um lápis é resultado de dezenas de etapas complexas, cada uma aperfeiçoada ao longo dos séculos. Da argila e do cedro à ferramenta finalizada em suas mãos, o lápis é a prova de que mesmo os objetos mais simples escondem histórias de produção incríveis. Transformar areia comum em lâminas de vidro impecáveis é um processo que parece quase mágico quando você o vê se desenrolar. A história começa com areia de sílica, um dos minerais mais comuns na Terra.
em enormes fornalhas que rugem a mais de 1.650 graus Celsius. Essa areia é misturada com carbonato de sódio e calcário até derreter em um líquido laranja brilhante. Nesse estágio, parece lava, borbulhando e brilhando com o calor. O vidro derretido é então cuidadosamente derramado sobre uma camada de estanho derretido, no que é conhecido como processo de flotação. Como o estanho é mais denso, o vidro se espalha por sua superfície como óleo na água, formando uma lâmina perfeitamente plana, sem uma única ondulação. Essa invenção revolucionou a fabricação de vidro no século XX, tornando possível produzir janelas impecáveis em grande escala. À medida que o vidro flutua, ele se move lentamente por zonas de aquecimento controladas que o resfriam gradualmente, mantendo sua resistência e transparência. A folha se estende para a frente, como uma fita sem fim, às vezes com mais de 3 metros de largura, até que rolos enormes a guiam em direção a cortadores gigantes que a cortam em painéis perfeitos. Fábricas podem produzir quilômetros desse material todos os dias, destinados a janelas de arranha-céus, para-brisas de carros e até telas de smartphones. Assistir a isso acontecer é hipnótico. O rio de fogo se transforma em uma superfície cristalina bem diante dos seus olhos. O que torna isso ainda mais impressionante é a precisão com que uma diferença de apenas alguns graus ou uma pequena impureza pode arruinar toda a folha. Engenheiros monitoram cada segundo, usando lasers e câmeras para garantir que a qualidade permaneça impecável. Da areia granulada ao vidro brilhante, a jornada mostra como um dos materiais mais simples do planeta pode ser transformado em algo que molda o mundo moderno. Não é apenas ciência, é arte industrial em uma escala de tirar o fôlego. O sabão pode parecer um dos itens mais comuns em casa, mas vê-lo sendo produzido em fábricas é quase hipnótico. O processo começa com enormes cubas de aço, onde gorduras e óleos são misturados com soda cáustica e água, criando uma mistura espessa que cozinha lentamente até se tornar uma base lisa. Uma vez pronta, a mistura é despejada em moldes ou empurrada por máquinas gigantes que a moldam em blocos longos e pesados. Esses blocos podem pesar centenas de quilos e parecem mais pedaços de queijo do que algo para lavar. Então vem a parte mais gratificante, o corte. Enormes fios, lâminas ou fatiadores giratórios deslizam pelos blocos com precisão perfeita, dividindo-os em dezenas ou até centenas de barras idênticas em uma única passagem. As fatias são limpas, afiadas e surpreendentemente lisas, quase como cortar manteiga. Algumas fábricas até usam máquinas que empurram o sabão através de moldes padronizados, estampando cada barra instantaneamente com o nome da marca ou design. Assistir a isso em ação é um pouco como ver peças de dominó caindo em câmera lenta. Fileiras de barras perfeitas aparecem uma após a outra, empilhando-se ordenadamente para serem embaladas. O que torna o processo especialmente cativante é a velocidade em algumas instalações modernas. Milhares de barras podem ser cortadas, embaladas e encaixotadas em minutos. Ao mesmo tempo, as cores e aromas adicionados ao sabão, sejam espirais vibrantes, ervas naturais ou perfumes intensos, fazem com que a linha de produção pareça uma mistura de ciência e arte. Cada barra que chega ao banheiro ou à pia da cozinha passa por essa rotina cuidadosamente planejada. Ver isso nos bastidores muda para sempre a maneira como você vê o sabão. Não é apenas um produto de limpeza, é uma pequena peça de engenharia moldada com incrível precisão. Tijolos de concreto podem parecer básicos, mas a maneira como são feitos à mão é satisfatória e impressionante. Em muitas fábricas e oficinas de pequeno porte, os trabalhadores começam com uma mistura de cimento, areia, cascalho e água, misturada até formar uma pasta espessa. Ao contrário de gigantescas usinas automatizadas, aqui o processo depende da precisão e habilidade humanas. O concreto úmido é despejado em moldes resistentes de metal ou plástico resistente, moldados para criar tijolos uniformes. Os trabalhadores espalham a mistura uniformemente, batendo nos moldes ou usando mesas vibratórias para que cada pequena bolha de ar suba, deixando a superfície compacta e lisa. Uma vez preenchidos os moldes, eles são nivelados com ferramentas, dando a cada tijolo bordas nítidas e limpas. O que torna esse processo fascinante é que ele é uma combinação perfeita de força e arte. Algumas oficinas até adicionam pigmentos, criando tijolos vermelhos, amarelos ou pretos, o que confere aos projetos de construção sua aparência característica. Após um curto período de cura, os tijolos são cuidadosamente removidos dos moldes, alinhados em fileiras organizadas e deixados para curar. Em vez de depender apenas de fornos ou máquinas, a cura natural é frequentemente usada. Os tijolos são borrifados com água durante vários dias, para que endureçam lenta e uniformemente. A visão de centenas de tijolos novos, ainda úmidos e brilhando ao sol, é estranhamente cativante. Cada um parece quase idêntico, mas cada tijolo carrega sinais sutis das mãos e técnicas que o moldaram. Essa abordagem artesanal é usada há séculos, e mesmo com a automação moderna,
continua comum por ser acessível, flexível e confiável. Observar o concreto bruto se transformar em blocos de construção de casas, escolas ou ruas, em questão de horas, lhe dá um novo respeito por como algo tão simples sustenta cidades inteiras. É um processo de produção que demonstra a força sendo trabalhada passo a passo, um tijolo de cada vez. A transformação de árvores em enormes rolos de papel é um dos processos industriais mais impressionantes de se testemunhar. Começa nas profundezas da floresta, onde as toras são colhidas e transportadas para as fábricas de celulose. Ao chegarem, a casca é removida e a madeira é lascada em pedaços pequenos e uniformes. Esses pedaços são então fervidos com água e produtos químicos especiais dentro de enormes digestores com vários andares de altura. Após horas de cozimento, as fibras se separam em uma polpa úmida que não se parece mais com madeira. Essa polpa é lavada, branqueada até ficar branca e brilhante, e peneirada para remover quaisquer impurezas. Nesse estágio, é como um mingau espesso. A polpa é então despejada em esteiras transportadoras móveis, onde a água drena e as fibras começam a se unir em folhas finas. O que torna o processo incrível é a escala em que as folhas se estendem por mais tempo do que campos de futebol, à medida que passam por rolos gigantes que extraem mais água e a secam com cilindros aquecidos a vapor. No final, a polpa frágil se transforma em papel resistente e contínuo. Por fim, máquinas colossais enrolam as folhas acabadas em rolos, que podem pesar várias toneladas cada e medir mais de 9 metros de largura. Ao lado de um desses rolos, você percebe o quão gigantesca é a produção diária. De lá, os rolos são enviados para gráficas ou cortados em cadernos, papel para impressora, embalagens ou jornais. A jornada do tronco sólido da árvore à delicada folha é um lembrete de como a engenharia e a química podem reinventar completamente as matérias-primas. Observá-la em ação é como ver a natureza e a tecnologia fundirem florestas transformadas em rios de lençóis brancos, deslizando suavemente pelas máquinas, formando, por fim, algo que usamos todos os dias sem pensar duas vezes. O chocolate é uma das guloseimas favoritas do mundo, mas ver como ele é produzido nas fábricas eleva a apreciação a outro nível. Tudo começa com os grãos de cacau colhidos em regiões tropicais. Os grãos são fermentados, secos e torrados até que seu aroma se espalhe pelo ar. Após a torra, eles são abertos para remover as cascas, deixando para trás os ricos nibs de cacau. Esses nibs são moídos em uma pasta espessa e escura, conhecida como licor de cacau, que já tem gosto de chocolate amargo. O que torna o processo industrial fascinante é como essa pasta bruta é transformada em barras sedosas. A massa de cacau é prensada para separar a manteiga de cacau dos sólidos de cacau e, em seguida, ambos são recombinados em proporções precisas com açúcar e leite em pó, dependendo do tipo de chocolate que está sendo feito. Misturadores enormes sovam a mistura até que ela fique homogênea e, então, ela entra na fase conhecida como conchagem. Durante a conchagem, rolos gigantes aquecidos mexem o chocolate por horas ou até dias, quebrando pequenas partículas e liberando o rico aroma que associamos ao chocolate finalizado. O resultado é um líquido brilhante que flui como veludo. Outra etapa crítica é a temperagem, onde o chocolate é resfriado e reaquecido cuidadosamente para endurecer com um estalo perfeito e um acabamento brilhante. As fábricas então despejam o líquido em moldes que vibram suavemente para remover as bolhas, antes de enviá-los por longos túneis de resfriamento. No final, os moldes viram e liberam barras de chocolate impecáveis, prontas para serem embaladas. Observar a linha de produção é hipnotizante. Milhares de barras deslizam em esteiras transportadoras, cada uma idêntica, mas cada uma carregando o resultado de séculos de refinamento da arte, seja uma simples barra de leite ou uma luxuosa barra escura. A jornada dos grãos amargos ao chocolate suave que derrete na boca é um dos processos de produção mais encantadores que você pode testemunhar. Transformar garrafas plásticas velhas em roupas macias é um dos processos de reciclagem mais surpreendentes de se observar. Começa com montanhas de garrafas usadas coletadas em cidades e praias, que são separadas por cor e tipo. Depois que as tampas e os rótulos são removidos, as garrafas são alimentadas em trituradores gigantes, que as trituram em pequenos flocos. Esses flocos são então lavados cuidadosamente para remover qualquer resíduo antes de passarem para secadores de alta temperatura que os deixam crocantes e limpos. A verdadeira mágica acontece quando os flocos são derretidos em um líquido espesso e empurrados através de bicos finos, quase como uma máquina de macarrão. Em vez de espaguete, porém, o que sai são fios finos e contínuos de fibra de poliéster. Esses fios esfriam rapidamente e são esticados para torná-los mais fortes e macios, antes de serem enrolados em enormes carretéis. Nesse estágio, o material já parece algo que você poderia tecer em tecido. As fábricas fiam e torcem as fibras em fios, que são então tricotados ou tecidos em tecidos usados para jaquetas, roupas esportivas, mochilas e até mesmo calçados. O incrível é que o resultado final não se parece em nada com o plástico enrugado de onde veio.
Um moletom macio feito dessa maneira pode, na verdade, começar sua vida como dezenas de garrafas descartadas. Esse processo não só reduz o desperdício de plástico, mas também mostra como a inovação pode dar nova vida a algo que antes era considerado lixo. Ver a linha de produção em ação é estranhamente satisfatório. Garrafas entram por um lado e rolos de tecido saem pelo outro, prontos para serem cortados e costurados em roupas do dia a dia. É uma transformação que parece futurista e prática, provando que sustentabilidade e estilo podem andar de mãos dadas. Assistir ao plástico se transformar em tecido é como testemunhar uma alquimia da vida real para o mundo moderno. Poucos processos de produção capturam a força bruta como a forja do aço. Dentro de oficinas gigantescas, fornos rugem, enquanto barras de aço são aquecidas até brilharem em um laranja brilhante, atingindo temperaturas acima de 190 graus Celsius. A visão dessas peças derretidas sendo retiradas do fogo é intimidante e cativante. Trabalhadores e máquinas as movem rapidamente para enormes prensas hidráulicas, ou máquinas de martelar, que moldam o aço com força esmagadora. Cada golpe lança faíscas em chuvas brilhantes, iluminando o chão da fábrica, como uma exibição de fogos de artifício. Forjar não é apenas uma questão de força bruta, é uma questão de precisão. O metal precisa ser moldado enquanto ainda está quente e flexível, com cada golpe cuidadosamente cronometrado para evitar rachaduras ou pontos fracos. Assistir a uma prensa gigante espremer um bloco incandescente em engrenagens, eixos ou lâminas é como ver uma escultura em argila em escala industrial. O que torna tudo ainda mais incrível é o controle. Apesar do martelar violento, as peças acabadas devem atender a medidas exatas de até uma fração de centímetro. As fábricas modernas costumam usar sistemas computadorizados para monitorar cada golpe, combinando métodos centenários com tecnologia de ponta. O resultado são componentes fortes o suficiente para suportar motores a jato, pontes e arranha-céus. Uma vez forjado, o aço passa por resfriamento controlado e tratamentos adicionais para endurecê-lo ainda mais. O contraste entre o fogo brilhante e o chiado lento da água de resfriamento contribui para o espetáculo. Assistir à forja do aço é como entrar em uma cena de um épico de fantasia, onde ferreiros moldam armas lendárias. Só que agora as armas são lâminas de turbina e peças de máquinas que mantêm a vida moderna funcionando. É um daqueles processos de produção que parecem antigos e futuristas, mostrando como o fogo e a força podem transformar a matéria-prima na espinha dorsal da civilização. A produção industrial de massas é um daqueles processos estranhamente satisfatórios de assistir. Começa com enormes misturadores, misturando farinha de sêmola e água em uma massa densa. Em vez de ser enrolada à mão, a massa é forçada a passar por extrusoras enormes, que a empurram através de matrizes de bronze ou teflon em formato de penne, fusilli ou espaguete. A massa emerge em fluxos infinitos, perfeitamente moldada e cortada por lâminas rápidas. É hipnotizante ver o espaguete saindo como cabelos dourados, ou tubos de penne caindo em cascatas perfeitas. Uma vez moldada, a massa viaja por secadores gigantes que usam calor e ar cuidadosamente controlados para fixar a textura e a validade. O resultado são montanhas de massa, movendo-se por correias transportadoras, prontas para serem encaixotadas. A escala é incrível. As fábricas podem produzir milhares de quilos por hora. E ainda assim, cada pedaço parece uniforme. Assistir a esse fluxo de formas é quase como uma versão culinária de um balé de linha de montagem, transformando farinha e água em um dos pratos mais amados da Terra. Ready? Há um lugar nas profundezas do Oceano Índico, onde a gravidade cai. Não metaforicamente, literalmente. Uma estranha depressão no campo gravitacional da Terra se estende por uma enorme área ao sul da Índia. Satélites confirmaram. A superfície do oceano está mais de 90 metros mais baixa do que o mar ao redor. Não por causa da temperatura, marés ou pressão, mas porque algo está puxando menos aquela parte do planeta. É como se a Terra fosse mais leve ali. Mas por quê? Essa anomalia é chamada de depressão geoidal do Oceano Índico. É o maior do gênero no planeta, e os cientistas se intrigam com ele há décadas. A gravidade não é uniforme em todo o globo. Ela muda dependendo do que está sob a superfície. Montanhas, densidade de rochas e até mesmo fossas oceânicas profundas podem alterar ligeiramente a força. Mas nada mais na Terra cria uma inclinação como essa. Nem perto disso. Durante anos, pesquisadores realizaram simulações, verificaram dados e até tentaram mapear o fundo do oceano em detalhes. Eles sabiam que tinha que haver algo abaixo da crosta. Algo massivo e estranho, causando esse ponto cego gravitacional. Uma teoria importante afirma que milhões de anos atrás, quando uma antiga placa oceânica afundou sob a Terra durante deslocamentos continentais, ela afundou tão profundamente no manto que criou uma espécie de vazio de peso sob o oceano. Essa antiga placa ainda está se dissolvendo ali, alterando o equilíbrio do planeta de dentro para fora. Mas aqui está o problema. Mesmo os modelos computacionais mais avançados não correspondem totalmente ao que estamos observando por satélites. A inclinação é muito ampla, muito suave e muito persistente. Ela não flutua como deveria.
Ele simplesmente permanece ali, como uma cicatriz silenciosa no tecido gravitacional da Terra. É o tipo de coisa que faz geólogos coçarem a cabeça e astrofísicos erguerem as sobrancelhas. Além disso, coisas estranhas tendem a se acumular perto deste local. Mais detritos espaciais caíram nesta região do que em quase qualquer outro lugar do planeta. É como se algo puxasse sutilmente as coisas que passam por cima. Não é um buraco negro, não é um sumidouro. É apenas um trecho de oceano onde a gravidade não funciona como deveria. Nenhuma explicação no estilo de um filme de terror. Nenhuma instalação secreta sob as ondas. Apenas um quebra-cabeça silencioso. Um mistério de 5 milhões de quilômetros quadrados que ninguém consegue resolver, ainda. Tudo começou com um som, não alto nem agudo, apenas um zumbido estranho. Em 2016, diplomatas americanos alocados em Havana, Cuba, começaram a relatar algo incomum: pressão na cabeça, zumbido nos ouvidos, tontura. Alguns disseram que era como estar perto de um raio invisível. Outros perderam o equilíbrio. Tomografias cerebrais posteriores mostraram pequenas alterações, mas nenhuma lesão, nenhum trauma. O que era? Os incidentes se espalharam rapidamente. Funcionários na China, na Europa e até em Washington, D.C. começaram a descrever os mesmos sintomas, todos em prédios governamentais seguros. Tudo sem aviso. Cientistas se apressaram, esperando uma resposta simples: fiação ruim, poluição sonora, insetos tropicais. Mas nada correspondia. Não havia toxinas, nenhum inseto, nenhuma frequência gravada que pudesse explicar, nada que pudesse ser apontado. Alguns pesquisadores propuseram energia de micro-ondas, não do tipo de cozinha. Algo direcionado, projetado para interromper a função do ouvido interno, ou a atividade cerebral sem romper a pele. Isso poderia explicar a força invisível que as pessoas sentiam, ou por que os dispositivos de gravação não conseguiam captar o som. Mas mesmo essa teoria tem lacunas. Não há provas concretas, nenhum dispositivo confirmado, nenhum padrão confiável de ataques. Outros acreditavam que poderia ser uma doença psicogênica em massa, essencialmente uma resposta coletiva ao estresse ou ao medo. Mas imagens cerebrais de alguns indivíduos afetados revelaram mudanças mensuráveis, e muitos nem sequer sabiam da síndrome até o início dos sintomas. Então, o que é? Uma arma desconhecida? Uma tecnologia que ninguém admitiu ter? Ou algo completamente diferente? A única coisa certa é: as pessoas ainda estão sofrendo com isso, e ainda não há uma causa rastreável, nenhuma evidência, nenhuma fonte, apenas uma pressão invisível que parece vir do nada, e não deixa quase nada para trás. Em um canto tranquilo do norte de Minnesota, há uma cachoeira que divide um rio ao meio. Metade desce o penhasco como qualquer riacho normal. A outra metade, ela desaparece em um buraco gigante na rocha sólida, e ninguém sabe exatamente onde termina. Este lugar é chamado de Chaleira do Diabo, e por décadas, tem intrigado geólogos e visitantes curiosos. As pessoas jogam tudo lá dentro: tinta, lenha, bolas de ping-pong e até rastreadores GPS. Nada sai. Nem no rio abaixo, nem em nascentes próximas. Simplesmente desaparece. Por um tempo, a ideia principal era que a água se filtrava no subsolo e se juntava ao rio mais abaixo, através de um labirinto de canais invisíveis. Mas ninguém conseguia provar isso. O terreno ao redor da área é feito de rocha vulcânica antiga, não conhecida por ter rios ou cavernas subterrâneas. E se tivesse, como é que nada jogado ali jamais reapareceu? Alguns anos atrás, cientistas tentaram uma nova abordagem. Eles mediram o fluxo de água acima das quedas d'água e o compararam com o fluxo abaixo. Estranhamente, os números coincidiam quase perfeitamente, o que sugere que a água ressurge no mesmo rio, de alguma forma. Mas o buraco ainda é um mistério. Seria de se esperar encontrar um túnel, uma rachadura, qualquer coisa. Mas o caminho exato é desconhecido, e os objetos jogados lá dentro ainda não foram encontrados. É como se a Terra tivesse aberto um ralo que não leva a lugar nenhum. Quanto mais o estudamos, mais perguntas descobrimos. E mesmo que a água possa estar seguindo um curso natural no subsolo, a rota exata, escondida em rocha sólida, continua sendo um dos enigmas mais estranhos e não resolvidos da geologia americana. O norte magnético da Terra não é fixo. Ele sempre se moveu lentamente ao longo do tempo. Mas, recentemente, algo estranho começou a acontecer. O polo não está apenas à deriva, está acelerando. Durante séculos, ele vagou pelo norte do Canadá em um ritmo constante. Então, de repente, começou a correr em direção à Sibéria, a mais de 50 km por ano. E os cientistas ainda não sabem ao certo o porquê. O norte magnético não é o mesmo que o norte geográfico. Ele está ligado ao movimento dos metais fundidos no núcleo da Terra, que agem como um dínamo gigante girando. Mas a recente aceleração não se alinha com os padrões conhecidos do campo magnético. Algo nas profundezas do planeta está mudando rapidamente. Alguns pesquisadores culpam bolhas magnéticas de ferro sob o Canadá e a Sibéria. Mas essas mudanças não explicam completamente a súbita aceleração do polo. O que torna tudo ainda mais estranho é como essa deriva interfere na navegação. Mapas, sistemas de GPS e bússolas dependem da calibração magnética. A mudança se tornou tão rápida que os cientistas tiveram que atualizar o modelo magnético mundial, anos antes do previsto. Isso só aconteceu uma vez na história registrada. Poderia ser parte de uma reversão do polo magnético, algo que a Terra já fez muitas vezes antes.
Possivelmente. Ou talvez seja apenas uma falha caótica nas correntes internas do núcleo. De qualquer forma, isso nos mostra que a Terra está longe de ser estática. Mesmo algo tão sólido como o Norte pode mudar de direção, rapidamente, e sem uma causa clara. No século XII, a pacata vila inglesa de Woolpit testemunhou algo que intriga historiadores há quase 900 anos. 2 crianças surgiram repentinamente de um campo próximo, um menino e uma menina. Eles não falavam nenhuma língua conhecida, usavam roupas estranhas, e sua pele era verde. De acordo com relatos escritos na época, as crianças foram encontradas perto de uma toca de lobos, confusas e assustadas. Os moradores as acolheram e, com o tempo, a cor verde desapareceu. Elas se adaptaram lentamente à comida local e aprenderam a falar inglês. E, infelizmente, o menino faleceu logo depois. A menina, no entanto, viveu por anos e contou uma história estranha. Ela alegou que eles vieram de um lugar chamado Terra de São Martinho, onde o sol nunca brilhava e tudo era escuro e verde. Ela disse que eles estavam cuidando dos animais de seu pai quando, de repente, se encontraram em Woolpit após seguirem o som de sinos. Seria um portal? Uma alucinação? Um conto popular? Os céticos acreditam que era uma memória distorcida de viajantes perdidos, possivelmente refugiados flamengos deslocados pela guerra. Outros dizem que foi uma alegoria medieval, ou mesmo uma história confusa, passada de geração em geração. Mas eis a questão: foi escrita por 2 respeitados cronistas da época, e nenhum deles a tratou como uma piada ou fantasia. Mesmo hoje, ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu em Woolpit. Mas quer você veja isso como um estranho caso de identidade trocada, um enigma histórico ou algo mais. O mistério das crianças verdes continua sendo um dos contos não resolvidos mais assombrosos da Inglaterra medieval. É minúsculo, é translúcido e pode conter a chave para a imortalidade biológica. Nas profundezas dos oceanos do mundo, existe uma água-viva chamada Turritopsis dohrnii. Ao contrário de todas as outras criaturas que conhecemos, ela não vive e morre. Ela pode reverter seu próprio processo de envelhecimento e recomeçar, uma e outra vez. Quando essa água-viva é ferida, passa fome ou está à beira da morte, ela não se decompõe como a maioria dos animais. Em vez disso, ela se transforma. Suas células literalmente revertem a um estágio anterior da vida, de volta à sua forma de pólipo, o equivalente à infância na água-viva. Então, ela começa a crescer novamente. É como se uma borboleta pudesse se transformar novamente em lagarta e se tornar borboleta novamente, para sempre. Os cientistas chamam esse processo de transdiferenciação. É um raro botão de reinicialização biológica, onde células adultas se transformam em tipos de células completamente diferentes. Humanos não conseguem fazer isso. A maioria dos animais também não. Mas esta água-viva descobriu isso naturalmente. E isso levanta uma questão absurda. Se a natureza criou uma criatura que pode enganar a morte, o que mais é possível? A água-viva não é totalmente invencível. Ela ainda pode ser comida ou morta por doenças. Mas e o seu relógio biológico? Ele não parece funcionar como o nosso. Laboratórios estão estudando essa espécie para aprender mais sobre regeneração, envelhecimento e até mesmo resistência ao câncer. Mas ninguém desvendou completamente o seu segredo. É uma das criaturas mais simples da Terra. E, no entanto, guarda um dos mistérios mais complexos da biologia. Como ela escolhe quando reiniciar? Porque ela simplesmente não vive para sempre em um estado. Por enquanto, a água-viva imortal continua sendo uma estranha criatura atípica, circulando silenciosamente pela vida no fundo do mar, um renascimento de cada vez. Na madrugada de 30 de junho de 1908, algo explodiu sobre as remotas florestas da Sibéria. A explosão arrasou mais de 2.100 km² de árvores, aproximadamente o tamanho de uma grande cidade. As árvores foram queimadas e quebradas como fósforos, apontando para longe de um ponto central de impacto. No entanto, não havia cratera. Moradores descreveram ter visto uma bola de fogo no céu, seguida por uma onda de choque que estilhaçou janelas a centenas de quilômetros de distância. Animais foram arremessados. O céu brilhou intensamente por dias. Cientistas acreditam que foi a explosão de um objeto espacial, talvez um cometa ou meteoro, detonando a poucos quilômetros do solo. Mas aqui está a parte estranha. Nenhum fragmento foi encontrado, nenhum detrito sólido, nada que se esperasse de um impacto de meteoro padrão. A explosão liberou mais energia do que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima, mas ao contrário de qualquer bomba ou impacto de asteroide conhecido, não deixou para trás nenhum núcleo físico óbvio. Expedições posteriores encontraram rocha derretida e solo magnetizado, mas nenhum vestígio do que realmente causou o evento. Alguns propuseram que se tratava de um cometa feito de gelo que se vaporizou completamente. Outros sugeriram antimatéria rara, ou uma liberação subterrânea de gás. Houve até teorias iniciais sobre um mini buraco negro, ou uma nave alienígena com defeito no ar. Todas especulativas, nenhuma comprovada. O que aconteceu em Tunguska ainda é oficialmente inexplicável. É a explosão mais poderosa, já registrada de uma fonte desconhecida, sem deixar um único local de impacto visível. Uma explosão que arrasou uma floresta, mas não tocou o solo. Estrasburgo, 1518. Numa manhã de verão, uma mulher saiu à rua e começou a dançar. Sem música, sem ritmo, apenas movimentos descontrolados. Horas se passaram, depois dias. Ela não conseguia parar.
Logo, dezenas se juntaram a ela, depois centenas. Registros históricos descrevem pessoas desmaiando de exaustão. Algumas teriam morrido de estresse e esforço excessivo. Músicos foram chamados para tentar tocar a dança no meio da multidão, mas a dança continuou. Espalhou-se pela cidade como uma onda, sem fonte clara e sem cura. O evento durou mais de um mês. Os médicos não conseguiram explicá-lo. Descartaram febres, infecções ou envenenamentos. Não havia sinais óbvios de doença, apenas pura compulsão física. A parte mais estranha, muitos dos dançarinos pareciam aterrorizados, como se não quisessem se mexer, mas não conseguissem parar. As teorias modernas variam de doenças psicogênicas em massa a um tipo de transe induzido por estresse. Alguns sugerem que um mofo local no pão pode ter desencadeado alucinações, embora as evidências sejam escassas. Outros dizem que foi uma forma de pânico social, alimentada pelo medo e pela tensão religiosa na região. Ainda assim, nada explica completamente a escala ou a intensidade. Por que dançar? Por que tantas pessoas? E por que terminou tão repentinamente quanto começou? A praga da dança continua sendo um dos eventos mais surreais da história da medicina. Um momento em que uma cidade inteira foi capturada por um ritmo que ninguém entendia. Nos desertos do extremo oeste da China, arqueólogos descobriram múmias completamente diferentes de tudo o que se poderia esperar. Não eram as figuras típicas da Ásia Antiga. Os corpos eram altos, alguns com quase 1,98, com feições marcantes, narizes altos, cabelos ruivos ou castanho claros e vestimentas de estilo europeu. E estavam incrivelmente bem preservados, repousando por mais de 4.000 anos nas areias áridas da bacia do Tarim. A mais famosa delas, conhecida como a Bela de Lolan, ainda tinha cílios e fios de cabelo avermelhados visíveis. Suas botas estavam intactas, seu corpo intocado pela decomposição. Ela não estava sozinha. Dezenas de restos mortais semelhantes foram encontrados. Homens, mulheres e até crianças, todos com características físicas mais comumente associadas aos antigos europeus. Então, como eles chegaram lá? A região agora faz parte da província chinesa de Xinjiang, longe do que se pensava ser o alcance dos ocidentais naquela época. Eles não eram apenas viajantes, eram colonos. Seus locais de sepultamento incluíam ferramentas, roupas e até mesmo esculturas simbólicas. Linguistas conectaram algumas das descobertas à língua tocariana, há muito extinta e ligada à família indo-europeia. Mas sua origem exata, ainda um mistério. Nenhum registro escrito explica sua chegada. Nenhum texto antigo os menciona. E seu desaparecimento repentino é tão estranho quanto sua presença. Esses gigantes do deserto desafiam nossa compreensão da migração antiga. Quem eram eles? De onde vieram? E o que levou um grupo inteiro a se estabelecer em um dos ambientes mais hostis da Terra, milhares de anos antes mesmo da existência da Rota da Seda? Você toma um comprimido, sua dor de cabeça desaparece, seu corpo relaxa, você se sente melhor. Mas aqui está a surpresa. O comprimido era só açúcar, sem remédio, sem ingredientes ativos. E ainda assim, funcionou. Esse é o efeito placebo, uma das forças mais poderosas e estranhas da biologia humana. Os cientistas sabem disso há mais de um século, mas ainda não entendemos completamente como ou por que funciona. Em ensaios clínicos, pessoas que recebem tratamentos falsos frequentemente relatam resultados reais. Menos dor, pressão arterial mais baixa e até mesmo mobilidade melhorada. Em alguns casos, o placebo funciona quase tão bem quanto o placebo real. Não se trata apenas de acreditar que você está sendo tratado. Trata-se do cérebro desencadear respostas físicas, como liberar endorfinas ou acalmar hormônios do estresse, com base apenas na expectativa. O mais incrível é que mesmo quando as pessoas sabem que estão tomando um placebo, ele ainda pode funcionar. Isso mesmo, uma pílula falsa rotulada como placebo mostrou resultados reais em estudos. É como se o cérebro dissesse, ok, vamos nos curar mesmo assim. O efeito foi observado em cirurgias, onde procedimentos falsos produziram recuperação real e em pacientes com Parkinson que apresentaram melhora na função motora, sem o envolvimento de nenhum medicamento ativo. Mas aqui está o mistério. Por que os placebos funcionam tão bem em algumas pessoas, mas não em outras? E por que algumas condições respondem, enquanto outras não? O efeito placebo é uma das poucas áreas da ciência em que a crença altera diretamente a biologia. Podemos medi-la, rastreá-la, mas ainda não podemos prevê-la ou controlá-la. Não é uma cura falsa, é uma cura real, provocada por algo que nenhum laboratório consegue replicar, a própria crença. E a Panatosfosia. Em 1889, trabalhadores que perfuravam um poço em Nampa, Idaho, fizeram uma descoberta que ainda intriga os cientistas. A mais de 90 metros abaixo da superfície, eles retiraram uma pequena estatueta de argila, do tamanho de um polegar. A figura parecia humana, com feições definidas e o que pareciam ser detalhes esculpidos. Mas aqui está o problema. Ela veio de uma camada geológica, datada de quase 2 milhões de anos. De acordo com a ciência convencional, humanos anatomicamente modernos não existiram há tanto tempo. Civilizações, cerâmica e até mesmo a agricultura básica ainda estavam a mais de 1 milhão de anos de distância. Então, como essa figura foi parar tão fundo no subsolo?
Alguns dizem que foi uma farsa. Talvez alguém tenha deixado a estatueta cair no equipamento de perfuração, mas os pesquisadores da época examinaram cuidadosamente as camadas e descartaram contaminação. Outros sugerem erosão natural ou um deslizamento de terra antigo, mas os sedimentos ao redor estavam intactos. Tudo indicava que o objeto era tão antigo quanto a camada de onde veio. A estatueta em si tem proporções estranhas, nem totalmente realista, nem totalmente abstrata. Alguns afirmam que ela se assemelha a figuras semelhantes encontradas em culturas antigas milhares de anos depois. Teria sido apenas um estranho acaso geológico, um erro de identificação, ou seria uma indicação de algo muito mais antigo do que nossa linha do tempo histórica atual permite? Nenhuma resposta definitiva jamais foi encontrada. A estatueta Nampa permanece em debate, rejeitada por muitos, mas nunca totalmente explicada. Se for real, ela reescreve tudo o que sabemos sobre a história humana primitiva. No século XIX, um manuscrito estranho surgiu na Holanda. Escrito em frísio antigo, afirmava ser uma crônica de uma civilização antiga, governada por mulheres sábias, extinta por grandes inundações e possivelmente ligada à Atlântida. Tratava-se do livro de Era Linda, que desencadeou uma das maiores controvérsias históricas que a Europa presenciou em anos. O livro descrevia um mundo perdido, repleto de conhecimento avançado, eventos celestiais e batalhas entre a luz e as trevas. Falava de máquinas voadoras, terras distantes e do fim de uma era de ouro. Para alguns, era a história oculta definitiva, para outros, era pura fantasia. Linguistas e historiadores se intrometeram, apontaram gramática estranha, palavras inventadas e linhas do tempo suspeitas. A escrita parecia artificialmente envelhecida. Muitos concluíram que se tratava de uma farsa do século XIX, possivelmente criada como uma sátira política ou um comentário filosófico sobre a sociedade. No entanto, partes dela ecoavam mitos antigos de toda a Europa. Alguns símbolos correspondiam aos encontrados em esculturas pré-históricas, e alguns pesquisadores modernos ainda acreditam que o texto pode preservar ecos de uma tradição oral real, distorcida pelo tempo. Mesmo que tenha sido falsificado, o livro de Era Linda teve influência real, inspirou ocultistas, despertou o interesse da era nazista por mitos ancestrais e até mesmo encontrou seu caminho em círculos de conspiração. Mas sua verdadeira origem permanece não confirmada. Seria uma brincadeira inteligente que saiu do controle, ou uma chave mal interpretada para um capítulo apagado da história humana? Depois de mais de um século, ninguém pode dizer com certeza. Em 1999, caçadores de tesouros, usando detectores de metais, descobriram algo enterrado sob uma colina na Alemanha. O que encontraram parecia uma obra de arte. Um disco de bronze incrustado com símbolos dourados: sol, lua, estrelas e arcos. Mas assim que os cientistas o dataram, ficaram boquiabertos. Não se tratava de uma criação medieval. Tinha mais de 3.600 anos. O disco celeste de Nebra é hoje considerado a representação mais antiga conhecida do cosmos. Muito antes de telescópios ou livros didáticos de ciências, alguém elaborou um mapa visual do céu noturno. O aglomerado estelar das Pleiades é claramente visível. Arcos dourados parecem marcar solstícios. Quem o fez entendia o movimento celeste com notável precisão. Mas como? Nenhuma outra evidência sugere que a Europa da Idade do Bronze tivesse esse nível de conhecimento astronômico. Teria sido transmitido oralmente por gerações? Teria sido copiado de uma civilização ainda mais antiga? E por que foi enterrado, escondido deliberadamente? Em Homestead, Flórida, ergue-se uma estrutura que parece uma ruína esquecida. Blocos gigantescos de calcário, alguns pesando mais de 30 toneladas, perfeitamente equilibrados e esculpidos em portões, cadeiras, paredes e até mesmo um telescópio. O mais curioso é que a estrutura foi construída por um único homem, Ed Leeds Cowling, um recluso imigrante letão, sem o uso de maquinário pesado. Ele trabalhava em segredo, muitas vezes à noite. Ninguém jamais viu como ele movia as pedras. Quando questionado, Ed apenas dizia que conhecia as leis do peso e da alavanca, e insinuava que utilizava as forças do magnetismo. Até hoje, engenheiros ainda debatem como ele conseguiu a precisão dos cortes. O equilíbrio do portão giratório de pedra, que gira com um dedo, mas pesa tanto quanto um caminhão. Nenhuma ferramenta documentada, nenhum assistente. Apenas um homem e um mistério. Olhe para o céu noturno. Cada galáxia que você vê está se afastando de nós, e não lentamente. O universo não está apenas se expandindo, está acelerando. E a causa? Algo que não podemos ver, não podemos tocar e não entendemos. Os cientistas chamam de energia escura. A energia escura compõe quase 70% do universo conhecido, mas não temos ideia do que seja. Ela age como uma força repulsiva, esticando o próprio espaço cada vez mais rápido. Ela desafia a gravidade, e está em toda parte. Quanto mais longe olhamos, mais rápido as galáxias se afastam. Não é assim que o universo deveria se comportar. Algumas teorias sugerem que é uma propriedade do espaço vazio. Outras acham que está ligada a partículas desconhecidas ou efeitos quânticos, mas nada se encaixa perfeitamente. Instrumentos detectam seus efeitos, mas não a energia em si. Aqui está a reviravolta. Se a energia escura continuar crescendo, ela poderá um dia separar galáxias, estrelas e até átomos. Ou ela pode desaparecer, desacelerar e reverter tudo. O futuro do universo depende de uma força que ainda não conseguimos explicar, e está ficando mais forte.
No norte do México, há um pedaço de deserto onde bússolas giram, rádios silenciam e satélites apresentam falhas. Chama-se Zona de Silêncio e ninguém entende completamente o porquê. Luzes estranhas foram avistadas no céu, e meteoritos parecem cair aqui mais do que em qualquer outro lugar. Cientistas testaram o solo, o ar e até mesmo o subsolo, mas a causa da interferência permanece obscura. Seria magnetismo natural? Um acaso geológico? Ou algo ainda escondido sob a areia? Uma coisa é certa: este lugar se recusa a revelar seus segredos. É isso aí. Escreva nos comentários o que te deixou intrigado.